Amém? Que alegria estar aqui nessa noite. Gratidão por todo o carinho, todo o amor. Sabe aquela sensação de estar no lugar certo, na noite certa, na hora certa? Isso é muito bom. Eu amo essa casa, amo essa família, amo vocês. E nossa eterna gratidão, amém? Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, presentear vocês então com uma mensagem, já que eu fui presenteado. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Você que foi encontrando, você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar, amém? Primeira Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Você pode dizer amém? Diz assim o texto: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você pode dizer um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos só por alguns segundos, eu quero orar por essa palavra, rapidamente. Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos honrar a Tua presença mais uma vez, como o Senhor está sendo aqui nesse lugar, honrado e celebrado. Nós nos voltamos para as Escrituras agora com temor, com zelo, e pedimos que as escamas dos nossos olhos caiam, para que uma nova revelação que o Senhor tem para nós diante das Escrituras possa encontrar lugar fértil em nosso coração. Então nós preparamos a nossa terra, nós somos a terra, nós somos, Deus, o campo onde o Senhor quer plantar as suas sementes nessa noite. Então a minha oração, a nossa oração é: Tu tens liberdade aqui, fica à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Você está feliz com Jesus aí do seu lugar, amém? Glória a Deus. Pois bem, nós lemos aqui um texto do apóstolo Paulo, e nós, melhor dizendo, o apóstolo Pedro, e nós conhecemos muito bem quem foi o apóstolo Pedro. Foi um dos grandes homens de Deus que o Senhor Jesus levantou no seu tempo, e a verdade é que ele continua sendo levantado nos dias de hoje. Mas você pode falar assim: como assim, pastor? O tempo dele já passou. A grande verdade é que aqueles que se movem pela eternidade não serão esquecidos. E não é porque esses homens, ou talvez mulheres, precisam ser lembrados, não é porque eu e você precisamos ser lembrados, mas é porque quando nós escolhemos viver por aquele que vai ser lembrado de geração após geração, aquilo que nós estamos fazendo hoje vai ecoar por toda a eternidade. Você crê nisso nessa noite? Então, aquilo que ele construiu ainda ecoa nos nossos dias. Nós continuamos aprendendo com esse homem, assim como muitos outros homens e mulheres de Deus nas Escrituras. A verdade é que há uma provocação a partir disso, que Deus está nos levantando para que a partir de nós, na nossa geração e na futura, aquilo que Deus está realizando na nossa vida, na nossa família, através do nosso ministério, naquilo que Ele tem nos confiado nesse tempo, possa continuar entregando uma mensagem, possa continuar inspirando pessoas, possa continuar mudando realidades, porque a nossa vida tem sido transformada pelo Senhor, amém? Você crê nisso? E eu quero te motivar nesse entendimento nessa noite, e eu quero te provocar a você junto comigo se movimentar através dessa palavra, porque eu sinto que aqui em nosso meio existem algumas águas paradas, algumas especialidades
das nossas vidas que precisam ser tocadas pelo Senhor, e nessa noite Ele escolheu nos tocar. Porque o texto está afirmando que Jesus é a pedra viva, ou em outras traduções também vai dizer que Ele é a pedra de esquina ou a pedra angular. Naquele tempo, eles, para realizarem grandes construções, eles usavam uma grande pedra que era a base que fundamentava todas as outras pedras para se levantarem um edifício. Então, por isso que Jesus aqui é chamado de pedra viva, ou pedra angular, ou pedra de esquina. E aí depois Pedro vai dizer que nós somos as pedras vivas também, a partir da pedra viva. O que ele está dizendo? Que nós só podemos construir a nossa vida de uma maneira plena, de uma maneira totalmente satisfeita, se Cristo for o fundamento da nossa história. Você crê nisso? Você pode dizer um amém no seu lugar? Eu creio nisso. E ele está dizendo coisas a mais do que sermos pedras vivas. Ele está dizendo assim que nós também somos um povo que carregamos um sacerdócio. Repita comigo, sacerdócio. Essa palavra ela é muito interessante, porque no original grego ela significa hierateuma, que tem a explicação para nós com o seguinte entendimento: não é como uma atividade profissional um sacerdócio. Aí quando a gente fala de atividade profissional, nós nos lembramos do Antigo Testamento, onde nós conhecemos os sacerdotes, que eram os responsáveis de estarem diante do Senhor no altar do Senhor, no tabernáculo e no templo que foi levantado por Moisés, depois por Salomão. E aí eles ofereciam sacrifícios diários a Deus. Então, quando Pedro está dizendo assim, olha, vocês são sacerdotes, ele não está falando que nós somos sacerdotes como se havia na antiga aliança. Nós entendemos essa primeira parte, amém? Não é esse tipo de sacerdócio que ele está dizendo. Então ele não está falando sobre uma atividade, um encargo profissional, amém? Ele está falando sobre uma obra coletiva de adoradores que são ministros do Senhor e que são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém do seu lugar? Ele está falando o seguinte, olha, naquele tempo, se a gente estudar um pouquinho de Bíblia, somente uma família que vinha da família de Abraão, de Arão, poderia se tornar sacerdote. Somente os descendentes de Arão, só esses podiam estar diante do Senhor, ministrando diante dele, e uma nuvem física que representava a presença de Deus pairava naquele lugar, chamado tabernáculo e depois templo. Pedro está dizendo o seguinte, olha, esse tipo de formato ele se encerrou, porque a partir de agora, a partir da ressurreição de Cristo, todos vocês são sacerdotes. Então ele está dizendo o seguinte, Deus está levantando nesse tempo um povo sacerdotal. O que significa? Deus está levantando um povo que o adora em espírito e em verdade. Porque a definição dessa palavra aqui por Pedro é a seguinte, que cada um de nós que entendemos essa verdade, deixamos com que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a nossa vida. E eu não sei você, mas o que eu mais desejo em todos os meus dias é que o Espírito Santo possa conduzir todos os meus passos. Que o Espírito Santo possa governar sobre tudo o que existe na minha vida. Sabe qual é uma grande necessidade desse tempo? Que eu e você sejamos movidos pelo Espírito Santo. Eu estava comentando com a minha esposa esses dias que e nós estávamos tendo uma reunião do Hope agora para a nossa conferência. E no final a gente já vai falar melhor dessa conferência, mas você que não fez sua inscrição, aproveitando a deixa, faça sua inscrição, porque o dia está chegando, ou melhor, os dias estão chegando e serão incríveis. Você não pode perder por nada. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar por isso, amém? Aleluia. Mas eu estava dizendo com ela e falei com eles hoje pela tarde, em nossa reunião, que nós somos um país muito evangélico. Nós não temos grandes dificuldades para anunciar e viver a mensagem, né? E quando nós olhamos para esse quadro, nós percebemos o seguinte, que nós, por sermos um povo muito acessível em relação a essa realidade, muitas das vezes a gente vive uma rotina evangélica e não uma vida cristã. Qual é a diferença de uma rotina evangélica para uma vida cristã? A rotina evangélica é quando nós simplesmente participamos das programações, nós simplesmente oramos e agradecemos por coisas que temos, quando nós nos assentamos à mesa,
quando nós participamos de eventos evangélicos. Isso tudo é muito bom, isso tudo tem o seu lugar, nós promovemos isso, e glória a Deus por isso. Só que o grande problema é quando a gente se acostuma, quando você entra na rotina. Eu me lembro quando eu era bem pequenininho, na casa dos meus pais, e chegou um momento lá na copa que nós tínhamos da nossa casa, e ela ainda naquele tempo ela não tinha sido acabada, era chão grosso, e aí a maçaneta da porta da copa para a cozinha, ela estragou. Só que ela quebrou de uma forma ao qual, se a gente tivesse um jeitinho muito específico para abrir, a gente conseguia. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu se adequar àquela nova realidade da maçaneta, para a gente abrir a porta, para a gente não ter que trocar a maçaneta. Você está me entendendo aqui nessa noite? Você está comigo nessa noite? O que eu estou querendo dizer é que tem algumas coisas nas nossas vidas que se quebram, e ao invés de nós resolvermos, nós nos adequamos àquilo e nos acostumamos. E o problema de se acostumar é que você se molda a uma dinâmica ao qual Deus não te chamou para estar. Você está me entendendo nessa noite? Então, é um tempo onde Deus está dando clareza para nós daquilo que nós precisamos transformar na nossa rotina, dentro de nós, para que a gente não possa descer um nível, mas consertar aquilo que precisa ser reparado e nos alinharmos plenamente àquilo que Deus quer que nós estejamos, no lugar que Deus quer que nós estejamos, para que ali nós possamos conquistar tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque muitas das vezes, o que você chama de atraso, Deus está chamando de condição para a preparação do seu maior milagre na sua história. Você crê nisso? Porque o texto já é claro quando Pedro está nos dizendo que nós somos semelhantes ao Filho. Ou seja, se Jesus é chamado de pedra viva e nós somos chamados de pedras vivas, é porque Ele quer uma identificação plena com Ele. E Jesus, quando esteve em terra, Ele reparou todas as coisas para que nós pudéssemos ser empoderados pelo Espírito, para que hoje nós não tenhamos mais áreas nas nossas vidas que estejam fragilizadas, mas sejam plenamente redimidas pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Então, a verdade nessa noite é que Deus tem restauração plena para cada um de nós. Deus tem mudança completa para todos nós. Se nós formos movidos pelo Espírito Santo, nós seremos vivificados pelo Senhor. E aí sim nós nos tornaremos pedras vivas. Quando a gente olha para Atos, a gente voltar algumas cartas atrás, a gente vai perceber que cada cristão, e um cristão comum, cada um deles, eles fluíam nos dons. Era normal profetizar, era normal orar por cura, era normal eles consertarem os seus casamentos, era normal eles endireitarem as suas famílias. Por quê? Porque no lugar da diferença eles encontravam alguém que era comum entre todos, Cristo. E quando o Cristo ele é priorizado na nossa vida, tudo que está desalinhado toma o seu rumo, porque a centralidade é como um grande eixo para a nossa história, aonde Ele consegue reparar todas as coisas e colocar nos seus devidos lugares. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Então o que nós precisamos? De Cristo. Cristo é tudo. Quando nós começamos a priorizar Ele, quando Ele entra na centralidade, e como isso é uma evidência, é quando aquilo que estava em desarmonia começa a entrar em harmonia. Nós entramos em um processo chamado avivamento. E a pergunta pode ser: pastor, mas o que é avivamento? Avivamento nada mais é, eu vou resumir muito bem para você, de forma direta, simples, mas profunda. Avivamento é trazer vida àquilo que tinha vida e se perdeu. Isso é avivamento. Então o que Deus está nos provocando aqui nessa noite? A trazer vida em lugares da nossa história onde tinha vida, mas hoje não tem mais. Só deixa eu te dar uma boa notícia: hoje o Espírito Santo está nos encontrando e nos vivificando para a glória do Deus Pai. Então a gente precisa olhar para as Escrituras, a gente precisa olhar para isso aqui, olha, chamado Bíblia, e perceber que não existe nada impossível que Deus não possa fazer. Essa é a grande verdade. Gente, vamos lá, você acredita de verdade nisso? Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe nada.
E eu já vi Deus fazer muita coisa, como eu também já vi Ele não fazer muita coisa que nós queríamos. Mas isso nos revela uma coisa: Deus não perde a sua superioridade, Ele continua sendo Deus. Você crê nisso? Independente dele fizer o que desejamos ou não fizer, Ele continua sendo Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os pensamentos dele são maiores, melhores, eles são superiores. Então, quando Cristo é a centralidade, nós começamos a viver essa realidade, onde nós estamos buscando e entendendo que aquilo que Ele tem para cada um de nós sempre vai superar as nossas expectativas. Só que deixa eu te dar uma boa notícia aqui, eu sinto isso em específico para algumas pessoas. Uma demora não significa cancelamento. Deixa eu te falar uma coisa, pode demorar, e quando Deus está demorando na nossa lógica em realizar, é porque Ele não está atrasado, é porque Ele está nos preparando para aquilo que Ele vai fazer de extraordinário na nossa vida. Vamos lá, você está aqui nessa noite? Então, quando nós olhamos para Pedro, por exemplo, um homem que era usado de forma extraordinária, nós olhamos, por exemplo, para Elias, levado para o céu numa carruagem de fogo. Nós olhamos para Eliseu, discípulo de Elias, tantos homens. Nós olhamos para a rainha Esther. Nós olhamos para tantas mulheres, nós olhamos para Raabe, nós olhamos para tantas pessoas incríveis que Deus transformou, tocou, levantou e usou como inspiração. E a gente pensa o seguinte: bom, mas naquele tempo, é porque naquele tempo Deus se movia de forma diferente, de fato. Ele se movia de forma diferente, porque na antiga aliança nós não tínhamos o Espírito Santo. Então Deus, Ele vinha, descia literalmente, e aí Ele tocava, Ele falava, Ele usava algumas pessoas. Só que a partir da nova aliança em Cristo, nós temos agora o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus. E não é mais agora, escute isso em nome de Jesus, porque essa verdade nos liberta. Não é mais Deus simplesmente andando no meio dos homens. Agora é o próprio Deus habitando dentro de cada homem, de cada mulher. Você está aqui nessa noite comigo? O que significa? É que a aliança de hoje, ela é superior à aliança passada. O que isso nos diz é que nós não precisamos mais esperar uma teofania de Deus. O que é uma teofania? É uma aparição miraculosa. É quando Deus aparecia de maneiras incomuns. Agora Deus continua aparecendo de maneiras incomuns, só que através de cada um de nós. Porque o Espírito agora está habitando dentro de mim e dentro de você. Entender isso é entrar no estágio chamado avivamento. É deixar com que essa cabana, esse corpo mortal, como o apóstolo Paulo falava, deixe de ter morte e passa a ter vida. Porque vida na dinâmica bíblica não é nós existirmos, comermos, deitarmos, trabalharmos, termos prazeres. Vida na perspectiva bíblica é nós sermos tomados plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Porque sabe qual é um grande problema da igreja muitas das vezes? É que a gente está convidando Deus para fazer parte dos nossos projetos. Vamos lá, não tem mais ninguém aqui nessa noite, né? Vou repetir, o grande problema, e eu vou dizer que vai ficar bom até o final, em nome de Jesus, mas eu preciso te provocar, é que a gente está convidando Deus para fazer parte dos nossos projetos. E o problema é que quando a gente convida Deus para fazer parte dos nossos projetos, às vezes aquilo que a gente quer não é o que Ele quer. Então escute uma coisa, não há problema em nós convidarmos Deus para tocar na nossa história. O problema é que se Deus falar assim, mas não é isso que eu desejo, nós estarmos abertos para nos direcionarmos para o novo caminho que Ele está nos direcionando. Eu posso ouvir um amém bem pentecostal aí agora? Então, a pergunta é, por que Deus não se move de forma tão absurda, em algumas vezes, como Ele se movia lá atrás? É porque talvez a gente só queira o nosso projeto e não o projeto de Deus. É simples, objetivo, mas profundo, transformador. Deixa eu te contar uma coisa que vai te provocar nessa noite. Não há muitos, até uns tantos anos atrás, cerca de 75, 76 anos atrás, em 1950, existe um conjunto de ilhas lá na Escócia chamado Ilhas Hébridas. Ilhas Hébridas, lá na Escócia. E em 1950 aconteceu um grande avivamento naquele lugar, um grande avivamento em toda a região daquelas ilhas. Deixa eu te contar como que foi esse avivamento. Foi gerado por duas senhoras.
Duas senhoras que congregavam em uma igreja, que faziam parte de uma comunidade, que viviam um estilo de vida cristã. Mas foi gerado por duas senhoras que se uniram e falaram: olha, Deus precisa tocar na nossa região. Nós não podemos aceitar as coisas como são, então vamos orar incansavelmente até que Ele faça algo extraordinário no nosso meio. E assim elas fazem por muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa em relação a essas duas senhoras. Uma delas era cega e uma outra era cocunda. Ela tinha um grande problema nas costas. Então uma cega e uma com grande problema na coluna. Só que elas tiveram uma visão de Deus, em que Ele tocaria os jovens daquela igreja, e Ele tocaria os jovens de todas aquelas ilhas, e eles seriam convertidos, de fato, mudariam de vida radicalmente, porque não basta nós pararmos no toque de Deus, nós precisamos continuar sendo tocados pelo Senhor. Porque se fosse sua salvação, todo mundo estava com uma áurea na cabeça e estava lá no céu. A gente estava lá, não, existe algo a ser desenvolvido ainda aqui na terra. E elas receberam essa visão, que Deus tocaria e que Ele transformaria. E o que aconteceu? Em 1950, Deus tocou aquelas ilhas. Deus começou a salvar os jovens, dos filhos, dos pais daquela igreja, daqueles que não eram da igreja. Eles começaram a se converter. E não somente isso começou a acontecer, as cidades ali das ilhas começaram a ser transformadas, porque os criminosos, eles estavam indo para as delegacias, eles estavam se entregando para as autoridades, dizendo: olha, eu preciso ser preso porque eu fiz isso e isso. Aquela pessoa que morreu ninguém sabe, fui eu que matei, eu estou me entregando aqui. Você tem noção disso, gente? Você está comigo nessa noite? Por causa de duas senhoras que tinham grandes limitações físicas, e Deus não tocou naquilo que elas precisavam, mas elas entenderam o seguinte: se Deus não me tocou naquilo que eu preciso, é porque eu preciso tocar naquilo que eu ainda não toquei nele. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Quando alguma coisa não entra no ajuste que nós desejamos, é porque Deus está falando o seguinte: é porque eu quero que você se ajuste àquilo que eu ainda preciso realizar nesse tempo. E aí Deus começou a mudar, não só aquela igreja, Deus mudou a história daquelas ilhas, porque elas entenderam o que Deus queria para aquele tempo. E por que elas conseguiram isso? Porque elas recuperaram a esperança. E o que é recuperar a esperança? É esperar por um movimento sobrenatural de Deus. Esperança é esperar com paciência. Esperança é acreditar que em um momento Ele pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sempre vai realizar algo extraordinário em nosso meio, para aqueles que esperam no Senhor. Elas eram senhoras debilitadas, mas elas estavam em um lugar chamado oração. E elas estavam se importando com o que Deus queria. E quando nós nos importamos com o que Deus quer, nós entramos em um estágio de transformação, porque nós nos movemos em esperança. Sabe o que a gente precisa? É que não é que uma nova pessoa, um novo governante, uma nova marca de algo que vai inovar a nação ser levantado no nosso meio. O que nós precisamos é de uma igreja que tem esperança que Deus pode fazer o impossível acontecer. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de duas mulheres que marcaram a sua história, e elas têm que nos marcar nessa noite. Elas foram tomadas de uma grande convicção. É disso que nós precisamos, porque emoção passa, convicção permanece. Emoção é passageira, mas aqueles que têm convicção esperam com paciência no Senhor, porque Ele sempre poderá ouvir o nosso clamor. Então, Deus quer amigos nesse tempo. Nós precisamos ser amigos de Deus, e não simplesmente aqueles que sabem falar algumas coisas sobre Deus. Pensa na dinâmica, na relação de amizade. Você sabe muito bem o que é de fato ser um amigo de verdade, amigo, não colega, amigo. É isso que Deus quer. Ele quer amigos nesse tempo, porque só amigo conhece segredo, e no segredo Deus estabelece diálogo. Sabe que está faltando diálogo muitas das vezes da igreja com o Senhor? É porque a gente não está conhecendo o segredo. Por que a gente não está conhecendo o segredo? Porque a gente não está se tornando amigo de Deus. E a gente precisa se tornar amigo de Deus, porque a gente fala uma coisa: Deus faz isso, Ele é extraordinariamente incrível, Ele resolve todos os nossos BOs, os nossos problemas, Ele ama intervir. Eu tenho provado disso. Deus ama intervir na nossa história,
Só que, deixa eu te falar uma coisa, Deus é muito mais do que uma promoção no trabalho que eu posso querer. Glória a Deus. Deus é muito mais do que um sonho que eu quero realizar, do que um carro que eu posso conquistar, a viagem que eu quero realizar. Deus é muito mais do que isso. Perceba então que às vezes nós estamos reduzindo a Deus a coisas que a gente vai perceber em um tempo que elas vão passar. Então, Deus está redirecionando a nossa atenção nesse tempo. Deus quer estabelecer diálogo, porque quem tem diálogo se torna um intercessor nesse tempo. Então você está falando que eu tenho que entrar no ministério de intercessão? Não, mas eu te encorajo. Só que intercessão não é um ministério. Intercessão é entender que eu preciso me tornar um amigo de Deus. Porque, escute algo, o intercessor ele não vive baseado pelos seus resultados, das suas orações, mas em sentir o que Deus está sentindo. Intercessão não é sobre o quanto você está sendo usado por Deus para tocar em pessoas, mas é sobre o quanto você está sendo usado por Deus para entender o que Ele está falando para esse tempo. Tem um homem na Bíblia chamado Jeremias, a gente conhece muito bem. E que se você olhar a história de Jeremias, a gente percebe o seguinte: Deus convidou ele falando assim: olha, eu quero que você ande comigo, e eu quero que você sinta o que eu estou sentindo, eu quero que você anuncie o que eu estou querendo anunciar para a nação de Israel, para que eu transforme a realidade das famílias, da nação num todo. E o interessante é que quando a gente olha para a história de Jeremias, ele passa 70 anos orando, pregando, chorando, e Deus não atende a sua oração. Não no tempo dele, mas depois. Deixa eu te falar uma coisa: ser amigo de Deus é meio esquisito, porque Ele não faz no tempo que a gente deseja. Vamos lá, você está comigo nessa noite? 70 anos, e aí os dias dele passaram. Só que chegou um dia que Deus fez. O que isso nos ensina? Deus é geracional, porque eu não semeio somente para mim, porque isso é egoísmo. Eu estou semeando para pessoas, para minha família, para a geração que está vindo a partir de mim. Então Deus está me levantando com uma responsabilidade, Deus está nos levantando então com uma mensagem, Deus está nos provocando nesse tempo. Então eu tenho 3 verdades para falar com você nessa noite. O tema dessa mensagem é sacerdócio. Sacerdócio. A primeira verdade é que Deus está levantando uma família. Deus está mobilizando uma família. Deus não está levantando pessoas individuais. Por isso somos igreja, nós sabemos muito bem disso. Por isso nós temos que caminhar junto, porque Cristo só habita na unidade. E não pense você que somente frequentar aqui é suficiente, porque você pode estar no meio, mas está separado no coração. Você pode estar sendo presente no físico, mas ausente no propósito. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Então, se tornar uma família, Deus está levantando uma família, mobilizando uma família. E como é que essa família ela se move? Guiada pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque todos nós somos intercessores, porque todos fomos chamados para sermos sacerdotais. E o que é ser sacerdotal? Ser sacerdotal é ser alguém que está constantemente diante de Deus, entendendo quem Ele é e entendendo aquilo que Ele está pedindo para mim nesse tempo. Como a minha vida precisa comunicar a verdade de quem Ele é. Isso é ser um intercessor, isso é ser alguém sacerdotal. Então, não são somente pessoas específicas. Você pode dizer, não. Ser usado por Deus é para aquela pessoa ali, é para aquele líder, é para aquele pastor. Não. Isso é uma mentira de Satanás. Eu estou quebrando ela aqui nessa noite em nome de Jesus. Todos nós fomos levantados por Deus para termos uma vida extraordinária. Você crê nisso? Você pode levantar sua mão? Todos nós fomos levantados para uma vida extraordinária. Nós temos momentos tristes, mas nós não teremos uma vida triste, amém? Eu declaro isso em nome de Jesus. Nós teremos momentos desafiadores, mas nós não teremos somente uma história desafiadora, porque no lugar do desafio, Deus entra com a sua intervenção e nós entramos na dinâmica da superação e nós comunicamos uma verdade: Deus é especialista em fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Você crê nisso nessa noite?
Mas isso acontece quando nós começamos a entender e a viver essa verdade. Então, Deus está nos despertando. Por que a Bíblia fala assim, ó, desperta, ó tu que dormes? Porque alguém que está dormindo está vivo, mas não está consciente. Vamos, você está comigo nessa noite? Está vivo, tem vida, tem fôlego, mas está faltando aqui, ó, consciência. E sabe o que Deus quer? Não é uma igreja que tem programação, é uma igreja que é dinâmica na oração, porque é movida pelo Espírito Santo de Deus. Porque é consciente da presença. Consciência da presença, é disso que nós precisamos. Porque a gente tem uma fala assim, não, eu quero que o pastor me faça sentir Deus no culto. Misericórdia, irmão, e glória a Deus ao mesmo tempo. Porque os ministros de adoração estão aqui para te conduzir a um lugar de adoração. Você não está aqui, deixa eu te falar uma coisa, você não está aqui para assistir uma performance, amém? Você está aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não está aqui para ser confortado numa palavra, você está aqui para ser transformado por essa palavra. Porque aqui você é transformado, mas lá no seu trabalho existe alguém que precisa da mensagem que você está ouvindo hoje. Lá na sua casa precisa dessa mensagem que você está sendo tocada hoje. Você está me entendendo nessa noite? Então Deus está nos despertando. Porque não é somente quando eu me movo pelos meus anseios que eu sou transformado, mas é quando eu entro no projeto eterno de Deus, maior, que vai além da minha vida, da minha realidade, do meu mundinho. Porque aí eu estou me conectando à pedra viva. Ele só cita pedras vivas porque primeiro ele fala da pedra viva. Porque não existe pedras vivas, não existe central, não existe igreja, se não existir o Senhor como centro de todas as coisas. Amém? Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Deus precisa ser o protagonista da nossa história. Eu não sou o grande personagem da minha vida, não. Sabe o que eu tenho entendido nesse tempo? O evangelho não é sobre Deus levantar heróis, mas Ele resgatar vilões. Porque não existe nada de bom em nós, até que Cristo tome forma em cada um de nós. E isso é extraordinário. Porque o evangelho também é nada mais do que um mendigo dizendo para o outro aonde encontrar pão. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Não existe ninguém bom, porque nem Jesus se denominou bom. Quando alguém chega para ele e diz, bom mestre, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Ele, por que tu me chamas de bom? Bom somente é o meu Pai que está no céu. Porque tudo aponta para Ele. Tudo é para Ele. Então deixa eu te falar uma coisa, você não foi comprado por sangue que foi vertido na cruz do Calvário para ir para o céu. Peraí, que história é essa? Não, você não foi comprado para ir para o céu. Você foi comprado para viver relacionamento. Porque o céu vai ser a consequência do que você está construindo aqui hoje. Você está me entendendo? Então só tem céu quem tem intimidade. E só tem intimidade quem tem a revelação da pedra viva. Cristo, a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular, o autor e consumador da nossa história. Porque a gente precisa parar com uma mensagem que a gente sempre quer ouvir o que Deus pode fazer para mim. Deixa eu te falar uma coisa, o que você precisa fazer por Deus agora nesse tempo? Deus está nos despertando. E não é que Deus não está olhando para aquilo que nós passamos. Deus, Ele nunca deixou de colher as nossas lágrimas. Você crê nisso nessa noite? Eu creio nisso nessa noite. Deus nos encontra nos nossos lugares mais obscuros. Deus não se ausenta com os seus olhos. Só que existe um lugar que Deus está nos chamando, que é superior, aonde tudo na nossa vida pode ser completamente afetado. Então, uma outra coisa é que eu e você não precisamos e nós não podemos esperar alguém criar um ambiente de show aqui na igreja para a gente ser entretido, porque aqui não é entretenimento. Olha o que o texto diz quando nós lemos em 1 Pedro 2,4: vocês devem oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Por que ele fala agradável? Um sacrifício espiritual agradável. É porque pode haver um sacrifício espiritual desagradável. Porque, deixa eu te falar uma coisa, tem muita coisa que tem aparência de devoção, mas não tem um genuíno coração. Eu vou repetir, tem muita coisa que tem aparência de devoção, mas não tem um genuíno coração. E eu já tenho a primeira pessoa que vai estar aqui no altar para receber a transformação dessa mensagem, amém? Glória a Deus, aleluia. Sacrifícios espirituais agradáveis.
nós precisamos ter uma vida que agrade o Senhor. A pergunta então é: olhe para a sua vida e perceba se os seus dias estão agradando a Deus. Simples, mas transformador. Então Deus está levantando uma família que tem esse entendimento, que carrega esse valor, que se move por essa mensagem, porque a família nesse tempo protegerá o chamado que Deus designou para cada pessoa. Porque aqui nós somos protegidos, na sua casa você é protegido, ali você é alinhado, ali você é direcionado. Porque a família unida, ela constrói um altar junto para o benefício de um povo. Nós somos chamados a construir um mesmo altar. Então, Deus quer que possamos entender que antes de nós ministrarmos no público, nós precisamos ser ministrados no secreto. E como você é ministrado no secreto? Na sua casa, aonde ali você não consegue colocar máscaras e todo mundo te conhece. É ali que a sua santidade é provada. É ali que você é mostrado para você mesmo quem você é de verdade. E é nesse lugar que eu e você precisamos ter autoridade. Porque tem gente que tem autoridade no público, mas depois cai. Por quê? Porque não está sendo fundamentado na autoridade no secreto. Então, antes de crescer para cima, a gente cresce para baixo. Antes de ser levantado pelo Senhor, a gente é amassado pelo céu e construído por Ele. Só que a gente não quer passar por isso, porque isso é desafiador. Isso é constrangedor muitas das vezes. Isso testa a nossa paciência, porque molda o nosso caráter. Mas é ali que Deus nos prova e que Ele pode nos revelar. E nós seremos plenamente transformados. Então a família protege o que Deus quer gerar no nosso altar. Porque família tem chamado. E chamado que permanece é aquele que tem cobertura. Você não foi levantado para caminhar sozinho. Porque chamado que permanece é aquele que tem cobertura. Nós precisamos uns dos outros. Porque se nós não nos cobrirmos na oração, em casa, nós estaremos plenamente vulneráveis. Então, aprenda uma verdade diante desse ponto nessa noite. Se a família fechar brechas, ela vai entender que ela fechando brechas, ela vai entrar em uma dinâmica de um lugar onde aquilo que poderia ser queda não se tornará mais. Por quê? A família que fecha brechas, ela evita quaisquer quedas. Porque ali eu posso ser ministrado no meu coração, falar: opa, calma aí que não é bem assim. Espera aí que você precisa recalcular a sua rota aqui. Porque precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Um dos lemas da nossa igreja é que ninguém faz nada grande sozinho. Se faz porque não é grande. Porque precisamos caminhar em unidade. Porque existe uma beleza na unidade, que somente vivendo em unidade que nós desfrutaremos dela. E a gente precisa disso. Taparmos as brechas para que não hajam quedas. Porque a família, ela é construída, escute isso, a família é construída no ordinário que se repete, no serviço que não aparece, no cuidado que ninguém aplaude. É quando ninguém nos vê. Porque repetição, escute uma coisa, escute isso, repetição não é castigo, repetição é o lugar onde a fidelidade se prova. Repetição é o lugar onde o nosso coração é revelado. Aonde quando nada muda, e você está dizendo: Senhor, nada muda, mas eu continuo permanecendo fiel a Ti. Senhor, a minha oração ainda não foi respondida, mas Senhor, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas Senhor, eu ainda não vi nenhuma luz no fim do túnel dessa grande dificuldade que eu estou passando, mas eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Você está aqui nessa noite, amém? É quando nada muda de lugar, mas eu estou entendendo que eu estou sendo transicionado para uma nova verdade espiritual na minha história. É quando nada aqui fora muda, mas aqui dentro eu estou sendo inabalável. Porque é aqui que a fidelidade se prova e se revela. Então entenda que quem é fiel no que se repete, aprende a amar. Não pelo sentimento somente, mas pelo compromisso. Eu não me achego a essa pessoa porque aqui na igreja é isso, irmão. Deus não está te chamando para sentimento. Ele vai acontecer, mas primeiro tem o compromisso, porque é a aliança. Porque
um casamento, ele não é sustentado somente pelas emoções, pelo sentimento que cultivamos. Isso é imprescindível, é claro, mas é pelo compromisso. Porque haverão dias difíceis. Por isso que Deus ilustra a igreja e Cristo como um casamento. Porque revela compromisso, revela aliança, revela unidade, proximidade, revela falarmos um ao outro no coração. Então a gente está sendo chamado para compromisso, porque quem tem compromisso vive em santidade. E a santidade no dia a dia não é fazer coisas grandiosas, mas é ser fiel no que parece insignificante. Tem muita gente falando assim: nossa, que pessoa ungida, mas às vezes é só máscara. Às vezes é só encenação. Mas chega um dia, como a Bíblia nos diz, que tudo que está oculto será revelado. Porque essa é uma verdade que eu e você precisamos nos mover. A gente pensa que, cara, aquela pessoa ungida é aquela que é usada. Glória a Deus por isso. A gente quer isso. Que Deus nos use nos lugares que nós estivermos mesmo, que a gente seja uma voz. Amém? Você crê nisso? Só que a gente precisa entender que santidade, ela é revelada nas coisas insignificantes. É no nosso dia a dia comum. São nas nossas conversas. São nas nossas brincadeiras. É quando ninguém nos assiste. É quando nós não estamos em um lugar performando para recebermos aplausos. É ali que a santidade verdadeira se revela. E nós precisamos voltar os nossos olhos para esse lugar. Porque mesmo quando ninguém vê, escute isso, mesmo quando ninguém nos vê, mesmo quando está muito cansado, isso aqui é para alguém que está renovando as suas forças nessa noite, amém? Mesmo quando você está fadigado, mesmo quando você não vê mais motivos para continuar, saiba de uma verdade, isso aqui é libertador. Deus continua te vendo e isso basta para a sua história, amém? Deus não deixa de nos assistir. Então vamos construir uma família, vamos nos deixar ser acessados, ser confrontados, sermos alimentados, sermos impulsionados, encorajados. É disso que precisamos. Porque na família nós entramos em outro estágio, onde nós vamos descobrindo quem nós somos. Essa é a segunda verdade. Essa é uma pergunta que eu e você precisamos fazer: quem eu sou? E eu tenho a sua resposta: você é um incensário. Você é alguém que carrega fogo do altar para esses dias, amém? Como Jeremias: Senhor, eu estou passando por grande dificuldade. Como eu disse, 70 anos pregando, ninguém aceitou a mensagem. Mas depois que o seu tempo acabou, a nação se transformou. Porque existem resultados que são processuais e que nós precisamos permanecer, porque ali Deus está testando fidelidade. E uma vez ele disse: Senhor, mas quando eu quero desistir, mas quando eu penso em desistir, a tua palavra, ela fica presa dentro de mim e queima como fogo. Eu não posso guardá-la, eu preciso anunciá-la. Deixa eu te falar uma coisa: mesmo quando a pressão ela é tamanha, não desista, continue comunicando uma mensagem, porque enquanto você declara, o céu se move ao seu respeito. Enquanto você não se cala, Deus, ele continua intervindo na sua história, porque nós estamos sendo consumidos por esse fogo, e esse fogo vem daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Então entenda, ser sacerdotal, ser um intercessor, não é ter um ministério, é ter um estilo de vida. Porque intercessão no hebraico significa provocar. Intercessão é isso no hebraico: provocar. Vou repetir: intercessão é provocar. Como assim provocar? Entendendo que eu e você provocamos o Senhor, e aí Ele nos empodera a transformarmos os ambientes que nós estamos. Ser intercessor é ser um provocador do Senhor, para que Ele nos empodere com o seu Espírito, para que Ele possa então nos usar de maneiras extraordinárias nesse tempo. Então, quando nós olhamos a carta aos Hebreus, nós aprendemos algo lá, que eu preciso pontuar aqui rapidamente. Lá fala para que nós possamos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Sabe o que eu estou percebendo nessa noite? É que Deus está tirando alguns medos aqui de nós, e Deus está nos empoderando com uma grande ousadia para esse tempo. Porque eu e você, escute isso nessa noite, precisamos nos lembrar das promessas de Deus ao nosso respeito.
Deixa eu te falar algo, irmão. Existem promessas que Deus já liberou sobre você que você se esqueceu, mas essa noite é uma noite de lembrança, como a palavra também nos diz. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nessa noite é uma noite de esperança, amém? Nessa noite é uma noite onde Deus está renovando, onde Deus está ativando, onde Deus está nos provocando, porque nós também estamos nos dispondo a sermos provocadores do céu nesse tempo. Jesus nos comprou para Ele, então nós precisamos ter uma vida que seja direcionada por Ele em todo tempo. Quando nós olhamos para o Éden, quando Deus fala para Adão e Eva, olha, sejam férteis, Ele não está falando sobre eles terem filhos, depois Ele fala sobre eles multiplicarem, aí sim Ele fala para eles terem filhos. Quando Deus fala assim, olha, sejam férteis, Ele está dizendo no original, sejam produtivos. O que Ele está dizendo? Deus queria que eles marcassem o jardim com as expressões a partir das suas mãos. Então, o que a mensagem aqui está nos dizendo? É que Deus quer que eu e você possamos deixar as nossas marcas nesse mundo, nas pessoas que nós encontrarmos, nas famílias que Deus nos colocou, na nossa casa, nos lugares que Deus nos plantou. Nós deixaremos as marcas do próprio Cristo através da nossa vida. Ser fértil é isso, ser produtivo. Deus está levantando um povo que não é estático, mas dinâmico nessa geração, amém? Deus está nos provocando nessa noite. E a terceira verdade é que eu e você somos um templo em construção, para Deus repousar com a sua presença. Então, se eu e você precisamos nos tornar uma família, entendermos quem nós somos, precisamos ter a clareza então que nós estamos em construção nessa verdade. Porque nós estamos sendo construídos para que Deus possa habitar dentro de cada um de nós. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte, escute isso: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está fazendo uma pergunta. Em outras palavras, olha, vocês não são de vocês mesmos. Vocês não foram criados para vocês mesmos, vocês são de Deus. Porque ele diz no versículo 20 também: porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Então Deus nos levantou para que nós pudéssemos glorificar a Ele. Você crê nisso? Vamos lá, gente, isso aqui é uma verdade que eu e você precisamos abraçar. Deus nos levantou para que a nossa vida possa glorificar a Ele, de entendendo que nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Ele nos comprou, a nossa vida não é nossa. Eu vou repetir, a minha vida não é minha, a sua vida não é sua, a sua vida, a nossa vida é do Senhor. Deus nos gerou para Ele. Paulo está dizendo, vocês são um templo para Deus descansar. Gente, que extraordinário isso aqui. Nós somos uma casa aonde Deus, Ele quer habitar. Eu vou repetir, Paulo está dizendo que eu e você somos um templo para Deus descansar. Por isso que o salmista diz, eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem lugar, até que eu seja um lugar para que a tua presença possa repousar e habitar. Nós somos casa de Deus, nós somos morada do Altíssimo. Quando nós entendemos isso, percebemos o quê? Que Deus nos chamou para uma vida extraordinária. O que eu estou querendo dizer com isso, eu quero te provocar muito, é que eu e você ajudamos a construir uma cidade incrível. Deixa eu te falar uma coisa, a consequência de Moriaé ser um lugar extraordinário é porque existem pessoas extraordinárias, porque aqui existe uma igreja extraordinária. E por quê? Porque nós temos um Deus que é especialista nas coisas incomuns. A condição da nossa cidade está a partir de nós. Então, o que nós precisamos entender? Pelo que nós precisamos nos mover? Pelo que lutamos? Nós lutamos por uma cidade extraordinária. Nós lutamos por leis injustas que caiam nesse tempo em nome de Jesus, para que as drogas cessem, para que as famílias sejam restauradas, para que os casamentos sejam reparados e para que a glória de Deus tome forma em todo canto desse lugar. Gente, não dependemos de prefeito, de vereadores, de governantes. Nós dependemos da igreja, porque a igreja depende de Deus, e Deus não depende de ninguém, porque Ele pode fazer o que Ele quiser.
Então, a condição está aqui, nós somos essa porta de entrada, para que Deus se mova de maneira extraordinária. Só que a pergunta é, eu e você acreditamos nisso? A pergunta é essa, será que eu e você de fato acreditamos que a igreja, ela tem a solução para todas as coisas? E nós não estamos falando que somos perfeitos, mas nós estamos falando que nós conhecemos alguém que é perfeito. E diante desse alguém que é perfeito, as imperfeições caem. Então, escute isso. Será que não estamos vivendo a nossa vida só citando Deus e não de fato ouvindo e seguindo os seus conselhos? Ou Deus só faz parte do nosso vocabulário? Ou de fato Ele é alguém que governa sobre a minha vida? Deus é alguém que governa os meus passos. Deus é alguém que está conduzindo as motivações do meu coração. Porque uma evidência de que isso não é verdade é quando nós temos fala como a seguinte: isso aí que está acontecendo é assim mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Não, Deus sabe todas as coisas. E aí a gente está se amoldando à realidade, quando Deus está nos provocando para que nós possamos transformar a realidade. Deixa eu te dar uma palavra de Deus: a sua família será plenamente transformada. Você crê nisso nessa noite? A sua realidade no trabalho será plenamente transformada, porque Deus é especialista em intervir na história humana. Quando nós olhamos para a rainha Esther, onde os judeus seriam decapitados, a palavra nos fala que ela entrou em um lugar chamado oração, e Deus só responde nesses lugares aonde nós chamamos de oração. E ali o rumo da nação inteira foi transformado, porque alguém se levantou e disse: Deus, eu não aceito as coisas como são, porque eu conheço o Senhor e Tu és aquele que não nos desampara. Então, por favor, faça algo no nosso meio. E qual foi o resultado? Deus mudou a história daquela nação. E toda aquela nação que queria matá-los, agora estava direcionando os seus olhos para aquele que tem, como eu já disse, os olhos como chamas de fogo. Porque os inconformados têm autoridade pelo céu para mudar a realidade. Eu vou repetir: os inconformados têm autoridade pelo céu para transformar realidades. Então, às vezes Deus não está mudando porque Ele está te transformando internamente. Para que, escute uma coisa, às vezes não é sobre você sair de um lugar que você está. Às vezes é sobre você mudar a sua mentalidade, onde Deus já te colocou, e ali você tem que frutificar. Você está comigo nessa noite? Então, às vezes, Deus não muda a geografia, porque Ele está mudando a motivação interna. E a gente precisa abraçar essa verdade. Então, aprenda a fazer tudo por oração, porque a gente precisa se mover com precisão. Billy Graham, ele dizia: ore pelas suas escolhas, para que você não tenha que orar pelas suas consequências. Eu vou repetir, um aconselhamento grátis aqui pastoral: olhe pelas suas escolhas, para que você não tenha que orar pelas suas consequências. Que verdade. Não, vou fazer do meu jeito, aí quebra a cara, aí a gente abraça, glória a Deus. Ninguém desiste de ninguém, até o último momento. O ladrão da cruz nos diz isso. Você tem noção? O céu foi inaugurado por um ladrão. Ele nem tinha formação em teologia, ele nunca tinha ouvido falar sobre trindade, nada disso. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que no lugar das nossas diferenças, Cristo é suficiente, amém? Eu estou declarando isso aqui em nome de Jesus, eu sinto isso no meu espírito. Deus está cessando toda a diferença e está trazendo unidade, porque Cristo é suficiente. Deus está chamando a nossa atenção. Para a gente ir para o final, existia uma dinâmica no Império Romano chamado pão e circo. Uma dinâmica no Império Romano, muitos anos atrás, chamado pão e circo. O que essa dinâmica revelava? É que pão falava sobre alimento e circo falava sobre entretenimento. O que os governantes faziam? A gente precisa manter o povo bem alimentado, e a gente precisa manter o povo entretido, porque assim eles vão ignorar os problemas da sociedade. Você está comigo nessa noite? Tem alguém pentecostal aqui nessa noite? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A estratégia do inimigo continua sendo a mesma. Ele quer nos satisfazer nos nossos desejos e prazeres e anseios. Ele quer nos entreter com tudo de novidade que está acontecendo. Só que eu te falar uma coisa: no lugar do entretenimento, nós estamos nos firmando em revelação.
No lugar das distrações, nós estamos nos firmando no conhecimento pleno de quem Jesus Cristo é. Ele é suficiente. Você está comigo nessa noite? Você crê nisso? Você não precisa de uma mensagem triunfalista. Você não precisa de uma mão na sua cabeça. Você precisa que Cristo seja o autor da sua história. Entregue tudo. Não é uma parte, não são parcialidades, não. Entregue a totalidade, porque só assim você é plenamente transformado. Porque a gente só segue até quando é conveniente, irmão. No lugar da conveniência, nós nos firmamos em plena dependência, gostando ou não. Nós entendemos, Ele é o autor da minha vida. Gostando ou não, eu faço aquilo que Ele me disse que eu preciso fazer. Porque no lugar das minhas dúvidas, eu me aquieto e digo: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou teu e tu és meu. É disso que nós precisamos. Só assim nós vamos encerrar os alimentos. Só assim nós vamos encerrar o entretenimento que está nos distraindo. Porque eles entendiam algo lá atrás. A estratégia do inimigo nos dias de hoje é a mesma. Eu vou me estender só mais um pouquinho, mas eu tenho a sua atenção, amém? Para a gente fechar essa mensagem. Eles entendiam o seguinte: quem domina o foco das pessoas pode governar os seus desejos, reações e escolhas. Deixa eu te perguntar uma coisa: aonde o seu foco está nesses dias? Vamos lá, você está comigo nessa noite? O que está tomando a sua atenção? O que consome o seu coração? Aonde os seus olhos estão firmados? Porque assim como o inimigo fazia lá atrás, ele continua. Gente, isso aqui é guerra espiritual. Isso aqui é coisa que nós vencemos no segundo céu e no terceiro céu. É Deus transicionando a nossa vida para um novo nível, amém? Você crê nisso? Deus está nos chamando para um novo nível de batalha, só que um novo nível também de novas ferramentas. Deus está nos empoderando. Eles diziam: quem domina o foco das pessoas governa os seus desejos. Só que deixa eu falar uma coisa: nós estamos atraídos, nós estamos sendo atraídos por aquele que nos olhou primeiro. Deus está nos tomando plenamente. Porque eles também falavam que a distração não impede a visão, ela apenas fragmenta a sua atenção. Então a distração não faz você parar de enxergar, apenas te fragmenta naquilo que você realmente precisa discernir. Por isso que, olha, eu declaro: o espírito de entorpecimento está caindo do nosso meio em nome de Jesus. Eles diziam: quem controla o foco define o resultado. Sabe por que ainda a nossa cidade não foi plenamente transformada? Porque ainda falta foco na pessoa de Cristo. Só que nessa noite Deus está levantando um povo empoderado pelo Espírito, que está entendendo que a nossa vida é plenamente dele. Então, irmão, saia da pressão de querer opinar em tudo. O Instagram é uma bênção, mas também de vez em quando é maldição na vida de umas pessoas. Porque tu fica rolando aquilo lá e você quer opinar em tudo, quer falar de tudo, irmão. Nem tudo é para ser falado. Nem Jesus, diante dos governantes para ser crucificado, abriu a boca. Por que eu e você queremos falar de tudo? Tem coisa que só é para ser observada e ser debatida num lugar chamado oração. Você está comigo nessa noite? Como o provérbio diz: até o tolo se passa de sábio quando se cala. Discernimento, hora de saber falar, mas hora também de saber se aquietar. Deus está abrindo os nossos olhos nesse tempo. Então deixa eu te falar uma coisa: eu e você não precisamos mais de excesso de opiniões. Nós precisamos da revelação dos propósitos de Deus nesse tempo. As opiniões estão caindo, porque quando o evangelho vira discussão, ele para de ser encarado como uma mensagem de transformação. Tem muita gente querendo discutir o que é evangelho, irmão. Evangelho não é para ser discutido, evangelho é para ser abraçado, evangelho é para ser vivido, porque ele está nos transformando dia após dia. Então, o alvo da distração, escute, se lembre e guarde isso, é sempre impedir a nossa escuta. O alvo da distração é esse: impedir a nossa escuta. Porque quem está distraído está olhando para outro lugar, e mesmo que tenha a visão aberta, não está olhando para a coisa certa e entendendo a mensagem correta e adequada. Então Deus está redirecionando o nosso foco nesse tempo. Deus está nos redirecionando.
Então entenda uma coisa, Deus está fazendo com que eu e você possamos crescer nesse lugar chamado serviço, aonde a nossa vida está sendo entregue totalmente para Ele. Porque aonde Deus me plantou no meu trabalho, por exemplo, é o lugar aonde eu construo meu altar, ali o Senhor é glorificado, ali eu anuncio uma mensagem, ali eu sou lapidado e transformado pelo Senhor, e eu sou usado para que muitos também sejam transformados por Ele. Deus está nos chamando para o serviço, porque esses dias atrás, Deus soprou uma mensagem no meu coração dizendo: a grandeza de um homem se revela na sua capacidade de se tornar pequeno para servir o seu próximo. A nossa grandeza está nos trabalhos insignificantes e fúteis que nós dizemos que são, mas para o céu são grandiosos. Vamos lá, você está comigo? Para o céu são extraordinários. Então, escute uma coisa: o nosso cristianismo não está atrás de palmas, nós estamos atrás de almas. Nós não queremos aplauso, nós não queremos aprovação de homens, nós não nos importamos com as críticas, nós não nos importamos com as ilusões, nós não nos importamos com as decepções, nós nos importamos com os olhares, com os apontamentos. Porque, irmão, sempre vão falar de você, e está tudo bem, saiba quem você é nele. Porque quem está resolvido com o Senhor não está dando opinião para os outros, está cumprindo o projeto eterno de Deus para esse tempo. Você está comigo nessa noite? Deus está levantando uma igreja madura. Não é uma menina, Ele vem buscar uma noiva. É alguém que foi construído em maturidade. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu tinha muito mais para falar sobre os nossos montes de influência, por exemplo, mas isso vai ser papo para outra hora. Como, por exemplo, falar sobre família, religião, economia, arte, entretenimento. Mas em outro momento nós falamos sobre isso. Mas o ponto é que precisamos entender nessa noite que Deus está nos levantando para que eu e você possamos redimir todas as áreas que Ele nos confiou para esse tempo. Redimir é purificar, redimir é santificar, redimir é transformar. Mas por que não começar em mim? Por que não começar hoje? A pergunta também é: por que não começar agora?